E aí, especial de mil inscritos hoje, fica aqui para saber a minha história no inglês e como o canal nasceu. Então esse vídeo é para falar um pouco mais sobre mim, e então continua aí, nessa semana tem mais vídeo de inglês, beleza? Pessoal, não vou editar muito esse vídeo, vou fazer sem roteiro aqui. Todos os vídeos que eu faço um mau roteiro e tal. Improviso também, né? Mas sim, pessoal, peguei alguns pontos aqui para eu falar. E começando pela minha história no inglês. A primeira vez que eu tive contato mesmo com o inglês foi através de jogo, então foi daí que vem, né, a ideia do canal, porque foi assim que eu comecei a aprender. Então, no Play 2, teve alguns jogos, assim. Meu primeiro videogame foi no Nintendo 64, que eu ganhei quando eu tinha uns 6 meses. Com 6 meses. Eu ganhei quando eu tinha uns 6 anos e eu tive ele só por uns 6 meses, né? E assim, eu não entendia nada que tinha que pra fazer nas coisas. Até porque eu jogava sozinho e era muito novinho, né? E assim, mas teve jogo que eu joguei, tipo o MK e vocês que têm a minha idade, eu tenho 26, né? Ou mais velhos. Os jogos, talvez vocês lembrem que tem, sabe o MK do Sub-Zero, que é tipo um jogo de side-scroller, né? Eu joguei esse jogo, eu não sabia o que fazer, eu joguei o Superman do 64, que é considerado um dos piores jogos da história, eu joguei, não tinha ideia do que fazer. E enfim, mas depois eu tive meu Play 2, e aí no Play 2 tinha uns jogos que eu gostava tanto que eu me forçava a me virar, assim, a descobrir as coisas, né? Tinha um o que eu mais gostava, que eu nunca mais joguei, mas eu ainda gosto, é o Prince of Persia The Two Thrones, que é o terceiro ali da trilogia do Play 2, né? Esse jogo é daqueles lineares, né? Então é um pouco mais fácil de entender, mas várias vezes eu fiquei empacado, assim, eu me forçava a entender e tal. O Bully eu deixei de jogar porque eu não sabia o que fazer, tava escrito na tela, eu não sabia o que fazer. Mas assim que eu fui começando a entender inglês, né? Teve época que eu chegava assim a jogar com o dicionário na mão, sabe? Jogar com o dicionário do lado, assim. Então ali que eu comecei a aprender mesmo. E inclusive uma coisa que eu ainda levo pra vida, assim, que eu ainda faço, que é sempre escutar muito inglês, sabe? Eu vejo muito conteúdo em inglês, tem um canal aqui que, ao trabalhar o canal, né, eu acabo praticando também. Eu sempre deixo jogos em inglês e tal pra fazer questão de continuar afiado, sabe? Depois dessa época aí, entre os, sei lá, 6 a 10 anos, eu comecei a ter aula de inglês na escola, né, a partir da quinta série, né, com 10 anos. E assim, eu tive a ideia de, eu quis gravar esse vídeo, porque até nessa época aí, né, um pouco depois, assim, eu gostava muito daqueles vídeos Draw My Life, sabe? Eu lembro muito do Draw My Life do Zangado. Eu tenho um livro do Zangado, eu gosto pra caramba dele. Então vou mostrar aqui. Eu tenho o livro dele que ele lançou em 2016, que é a história dele, que é meio que um Draw My Life em estilo de livro, né? Eu tenho autografado, eu gosto muito dele. Quando eu tô editando os vídeos, eu fico pensando, cara, eu tô zoando igualzinho. Eu tô zoando. Nossa, mano, que eu tô desleixando aqui nas palavras. Eu acho que eu sou igualzinho o Zangado, sabe? E o Hayashi também do COD. Mas eu tenho assinado aqui, ó. Tenho foto com ele também, eu vi ele num evento em 2015 em Piracicaba e outro em Sorocaba em 2016. Sou do interior de São Paulo, né? Vou colocar aí as fotos para vocês verem. Tá aqui assinado e tal. Ele até mostra um pouco do rosto aqui, né? É bem legal que ele conta a história de vida dele. E eu fiquei pensando nesses vídeos assim, pessoal. E, e assim, dessa época e tal, eu gostava pra caramba, né? E aí eu quis fazer pra falar um pouco sobre mim e tal. E eu tenho algumas coisas a falar assim sobre o canal. Porque. Oh, que da hora. Porque foi muito marcante na minha vida esse canal e tal. De um jeito que eu não esperava, né? Enfim. Aí, pessoal, nessa época aí, né, eu tinha 10 anos, comecei a ter aula de inglês. Daí na quinta série, um professor bem ruinzinho e tal. Lembro que ele era bem velhão mesmo. Tanto que ele se aposentou nesse ano. Daí no outro ano, eu tive aula com a mesma professora, da sexta série até o terceiro ano do médio, né? Cara, eu quase chorei assim no último dia de aula com ela no terceiro ano, lembro tal como que foi. E, e assim, eu gostava demais das aulas dela. Eu sempre me desafiava a ser o primeiro a terminar as lições e tal, e quando eu não era, eu ficava frustradaço. Eu gostava demais, cara. Cada palavra que ela colocava em vocabulário, sabe, fazer umas aulas simples assim, mas era, cara, muito útil assim pra mim, eu achava animal. Aí tinha vezes que ela fazia vocabulário, assim, eu escrevia um monte de palavra mesmo em inglês na lousa, e cada palavra pra mim, cara, é incrível. Então algum aluno falava alguma palavra nova que eu não conhecia, assim, eu achava animal. E aí, tanto é uma coisa que eu falei, eu acho que mais de um vídeo e tal. Eu acho que assim, isso é uma coisa que eu, cara, acredito plenamente. Independente do nível da aula que você possa, que você tem, o que você pode se proporcionar, né, que você possa pagar e tal, ou que seja grátis, independente do nível do conteúdo, vale mais o seu,
esforço, sabe? É só vontade, assim. Se for uma aula simples, mas se você quiser tanto e você ir a fundo naquela aula, cara, você vai, sabe? Você pode aprender muito. Eu vejo isso através dos instrumentos, sabe? Sempre tive, eu toco guitarra e tal, escrevo música. Inclusive, se você quiser ver minhas músicas, eu tenho meu canal aqui no YouTube de música, tem algumas lá que eu já postei, tem muito mais pra postar. Mas vê lá, o link tá aí na descrição. Tem as minhas sertanejas, principalmente. Assim, eu tive tá, um instrumento simples cara, eu me dediquei muito a aprender, sabe? Eu acho que assim, quando você tem pouco, mas você tem pelo menos, você pode fazer que nem o Goku treinando em gravidade aumentada, sabe? Que ele treina na gravidade aumentada pra quando ele sai da gravidade, ele fica muito mais rápido, sabe? Então, tipo, você tem uma aula simples de inglês que você pode fazer. Ou você nem pode fazer, só ver no YouTube e tal. E aí você pratica tudo isso, e aí quando você tiver um curso top e tal, você for pra uma escola da hora, você já vai estar com uma força muito grande que você aprendeu na raça ali, sabe? Então quando você vê um conteúdo, você vai saber dar valor, né? Isso que eu tô querendo dizer, tal. E assim, pessoal, cada aula com ela pra mim era incrível, tal. E aí quando eu tinha 14, eu fiz um curso de inglês em uma escola aqui da minha cidade, que nem tem mais, eu não sei, acho que ela era daquelas que tem em vários lugares assim, chamava Senaic, com C, creio eu, acho que era isso mesmo com C. E aí eu fiz um ano e 2 meses de curso e tal. Foi bom também, aprendi bastante e aproveitei muito. E aí, passando pro próximo tópico, momentos especiais do inglês na minha vida, né? Quando eu tinha 16, eu trabalhei numa empresa como menor aprendiz. Essa empresa ela era da Alemanha, né? Eu acho que é da Alemanha. E foi péssimo minha experiência lá, cara. Tinha uns dias assim de, mano, um chefe lá que me humilhava, mano. Eu tinha 17 anos, mano. O cara tinha 50 e às vezes, sabe, a gente faz questão de pisar em você assim, mano. E o cara, mano, hoje eu olho pra trás assim, que cara tosco, tá ligado? Chega a dar pena, mano. Antes tava ficar muito triste, né? Eu me sentia muito mal, assim, mas enfim. Foi uma das coisas que me levou ao empreendedorismo, né? Porque eu não queria estar naquele ambiente de novo. E assim, pessoal, nessa empresa teve 2 vezes que eu falei com caras em inglês lá. Tinha uns caras que vinham de outro país e tal, e tinham várias filiais, né, dessa empresa aí. E daí teve uma vez específica que eu trabalhava numa almoxarifado, eu tinha um escritório do almoxarifado lá onde eu ficava. E aí tinha eu, mas outros caras ali mais velhos trabalhavam juntos, né? Aí tinha um cara que eu acho que ele era da Romênia. E ele tava falando assim com o meu supervisor ali, não, o Emerson, gostava pra caramba dele. Aí ele tava falando com ele, sim, o Emerson tava conseguindo falar direito, ele tava meio enrolado, eu levantei, né? Aí eu tinha 17, hoje eu tenho 26, eu já falei, né? Eu tinha 17, daí eu levantei assim pra falar com o cara, mano. Eu lembro que eu fiquei com maior vergonha, eu fiquei tudo vermelho, sabe? Mas eu tava empolgado pra falar, né? Que eu sou bem tímido naquela época ainda mais. E, e eu vejo que a timidez, cara, vai muito. Uma coisa é você ser quieto, ser retraído, né? Outra coisa é você deixar de fazer as coisas pelo julgamento das pessoas, né? Que é o que aconteceu comigo quando eu era mais novo, tal. Nesse dia aí. E assim, eu fui falar com ele e eu consegui falar bem, tá? Eu consegui entender o que o cara tá falando, traduzir o Emerson pro cara lá e o cara pro Emerson. E daí os cara adultos lá, os cara mais velho, né, que passavam ali, cara, tudo zoando, eu Vini gastando inglês ali, não sei, gastando inglês. E aí, mano, naquele dia ali eu nem liguei, porque eu achei incrível falar com um cara gringo, falar inglês, tá ligado? Mas, cara, quantas vezes isso acontece, né? E você tenta fazer alguma coisa diferente, você toca, você fala alguma coisa, você tem uma carreira diferente, a primeira coisa que as pessoas fazem é te desmerecer, né, cara? Chega a ser natural, né? Eu até falei isso num vídeo assim, se alguém te desmerece, não é seu amigo, né? O amigo te apoia. E assim, pessoal, esse daí foi o momento animal. E aí, nesse mesmo ano, em 2017, depois eu já tinha feito 18, eu fui no show do meu artista preferido, que é o John Mayer. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui sobre música dele, eu vou fazer mais também. E aí, nesse show, foi muito legal que eu fui para São Paulo sozinho. Eu fui de Uber para Campinas. Daí de Campinas eu peguei um ônibus que era fretado direto pro show. Cara, eu tava nervoso pra fazer esse vídeo. Eu falei, não vai ficar legal agora, eu tô falando, tô gostando, né? Aí eu fui de Campinas pro show lá no fretado. Foi no estádio do Palmeiras, o show dele. Ele fez 5 shows aqui no Brasil nesse ano. Depois nunca mais veio.
sem vergonha. E aí, depois, enfim, voltei com ônibus até Campinas, meu pai me buscou em Campinas, né? Mas foi legal por causa disso, de eu ir pra cidade grande, né? Bem maior que a minha, sozinho. E, enfim, era legal que tinha 18 anos, só tinha acabado de fazer 18 anos. E assim, o show foi incrível, né? Foi um dos melhores dias da minha vida, assim, eu aproveitei cada segundo, cara, cada segundo daquele show eu aproveitei. Só que aí teve uma parte, ele gosta de falar, ou não, o John gosta de falar muito entre as músicas, ele fica fazendo banters, né, que são tipo discurso, né, entre as músicas e tal. Ele conta a história da música, ele conta a vida dele, e aí quando ele foi tocar a música Dear Marie, que é uma música animal dele, bem country, eu gosto pra caramba, ele tinha acabado de fazer 40 anos, né? Fazia 2 dias que ele fez 40 anos, até a gente ele cantou parabéns pra ele no show. E aí ele falou sobre o tempo, sobre assim, você não se importar tanto com um tempo de tédio, sabe? Tipo, você tá no trabalho e você quer ir embora logo. Ele falou assim. Ele falou tipo. Como que ele falou, cara, certinho? Eu vou procurar o vídeo tá no YouTube, vou colocar aqui um trecho aí na descrição se vocês quiserem ver. Mas ele falou mais ou menos assim, se você tá esperando logo para que uma coisa acabe logo, para que um ano acabe logo, que um dia acabe logo, é a mesma coisa você desejar por menos tempo, né? E você nunca deveria fazer isso. Ele falou assim, porque você daqui a pouco você vai ter 40 anos e a vida vai ser completamente nova, né? E já vai ter passado bastante tempo assim da sua vida, né? Que talvez você tenha desperdiçado. E foi, cara, mágico esse momento, porque eu entendi cada palavra que ele falou, mano. Eu entendi exatamente tudo que ele falou. Ainda mais porque eu já tinha visto muito conteúdo dele no YouTube e as músicas, então eu era muito familiarizado com a voz dele, né? E aí, cara, aquele foi um momento incrível, assim. Eu senti, tipo, como se ele estivesse me dando conselhos, sabe, sobre a vida e tal. Foi animal. Aí, pessoal, outro momento do inglês, depois eu passo aqui pra história do canal. Como eu comecei o canal, né? E eu tenho uma coisa que eu quero deixar pra vocês, assim, no final, sobre a vida, né? Assim, 2 anos depois disso, em 2019, no final daquele ano ali eu entrei na igreja, né, me converti virei cristão, né, evangélico. E daí na minha igreja, em 2018, 2019, ia vários caras gringos, né, direto assim, aqui na minha cidade mesmo. Aí teve uma vez que foi ver um cara que era da Austrália. Acho que o nome do cara é Carl Butler, uma coisa assim. Veio ele e a família dele e tal, tinha umas 6 pessoas, eu acho, no dia. Aí depois, assim, depois que terminou a mensagem dele, né, assim, na igreja, juntou ele e a família dele para oferecer oração, né? Para quem quisesse orar ali por cura, por resposta de Deus, qualquer coisa, né? E, e aí, assim, os caras perguntaram, né? Quem que sabe falar inglês aqui para poder ajudar a ser intérprete, né? Tanto dos caras para as pessoas daqui quanto das pessoas daqui para os caras, né? Aí todo mundo levantou, faltou um. Daí eu fiquei, cara, eu poderia fazer isso e tal, mas não queria fazer. Aí uma menina que tá na minha frente, ó, eu tô falando como se vocês conhecessem, né? Mas a Mari e tal, que é uma missionária ali da igreja, uma mulher incrível, de Deus, assim, né? Ela falou assim, vai, Vini e tal, meio que assistiu comigo, aí eu fui, né? Daí eu fiquei junto com a mulher a esposa desse cara, do Carl Butler. E aí eu fiquei traduzindo, as pessoas vinham assim, falavam pra mim tal, o que que elas queriam que orassem, daí eu falava pra ela e daí ela orava, eu ia traduzindo na hora, e depois que a pessoa respondia, eu traduzia da pessoa pra ela, sabe? Esse momento foi muito legal, cara. Aí, quando acabou eu acho que isso foi num sábado, e daí no outro dia, essas mesmas pessoas foram pra uma outra, tipo, filial, né? Da mesma igreja que eu vou. E aí desceu eu, um amigo meu, um Vitão, que fala inglês também, e a gente desceu ali pra, pra outra filial, né? Pra sede ali da igreja. E a gente foi lá pra ajudar os caras a falar inglês, né? Então, tipo, tinha uns 5, 6 pessoas ali de fora e só tinha, acho que eu, ele e mais uma pessoa que traduzia, né? Daí a gente ajudou também, esse momento foi muito legal. Uns momentos assim, marcantes pra mim no inglês. Aprender as coisas, no... pessoal, é uma coisa que ninguém fala, assim, mas que é muito importante você saber inglês. É legal pra você aprender mais coisas, sabe? Eu vi no
Foi no curso que eu vi, mano. Eu tô fazendo um curso de YouTube agora, né? Do Peter, né? Do Ei Nerd. Chama Fórmula YouTube. Top pra caramba. E aí ele falou assim. Acho que foi aí que eu vi, cara. Deve ter, acho que foi assim aí que eu vi. Ele falou assim que quando você usa uma IA, se você usar em português, você vai perder tipo 30% do seu prompt ali, da qualidade do seu prompt, porque ela vai ter que traduzir para inglês primeiro para fazer o que você pediu, sabe? Então, se você usar uma IA direto em inglês, já melhora o resultado dela, sabe? E aí, assim, para mim, uma coisa que foi incrível aprender inglês foi guitarra, foi aprender de novo, né? John Mayer, ele é muito generoso em conhecimento dele, então várias entrevistas que ele falou assim sobre como que ele toca, sobre as músicas dele, lives que ele fez, e eu aprendi direto com ele, sabe? Não precisou eu esperar um cara fazer um vídeo, ou então o cara ouvir dele para passar para mim, sabe? Eu aprendi diretamente dele, de outros artistas que eu também gosto. Então isso é muito bom para você aprender direto inglês, você ver conteúdo direto em inglês. É um ótimo motivo para você saber inglês. E aí, pessoal, passando sobre como o canal nasceu, né? O canal nasceu num momento muito interessante, sim, e nada lógico da minha vida, sabe? Não fazia lógica nenhuma fazer o canal, né? Eu tive a ideia mesmo de fazer o canal em 2020 ainda. Só que daí eu nem dei moral, nem comecei e tal, só ficou, né? E aí ano passado, no final assim de 24, eu comecei a fazer uns serviços de social media, de edição de vídeo, sabe? Eu já trabalhava no YouTube, tive vários outros canais. E aí eu comecei a trabalhar numa loja de música e eu consegui outros serviços também e tal. Só que aí eu perdi alguns serviços e tal, e daí chegou em maio, eu perdi um outro serviço que eu tinha, um desses serviços que eu tinha. E aí do nada, sabe? Não tava esperando assim. E eu tentei, não só aí, mas antes também, eu tentei em vários lugares assim mandar um monte de perfil em loja. Eu mandei assim, tipo, oferecendo, sabe, o que eu fazia assim no serviço e mandei currículos para a empresa também, trabalho normal e tal. Tentei, cara, tudo que eu tentei durante um mês assim, tudo deu errado. Se eu mandei tipo 20 currículos, 20 propostas assim de serviço, cara, nenhuma eu consegui. E aí, que nem eu falei, né, eu sou um cara cristão e acredito demais em Deus, né? E que Deus tem a vontade dele para nossas vidas, né? Que muitas vezes não bate com a nossa e a gente não consegue entender, né? Mas se você é cristão, você tem que ceder, né, para Deus, tal, e mesmo que seja no momento pode ser ruim para você, mas sempre vai ser melhor, né? Nem que demore para você ver, você tem que ter fé, né? Deus exige fé, né? Gosta muito de fé. E assim, em maio, assim, nesse maio do ano passado, eu pensei assim, cara, volta com o YouTube. Veio assim, sabe, no coração, assim, oração, volta pro YouTube, veio na minha mente. E aí logo eu lembrei do Inglês com Games, que eu tinha até, simplesmente eu só tinha escrito o nome, assim, em 2020 e pensei em fazer um canal de inglês, né? Porque assim, no YouTube eu sempre quis fazer sobre algo que eu dominasse, sabe? Então eu tive canal de guitarra, eu tive canal de gameplay, e aqui o canal de inglês, né, que eu domino. Eu sempre quero falar de algo que eu realmente domino, sabe? Não de algo que seja bom, mas que eu domine, senão eu não consigo falar. Já fiz de empreendedorismo digital, de trabalhar com YouTube e tal, e eu não curti, sabe? Não domino, não tenho muito número, então não quis continuar, né? E assim, pessoal, veio, né, na minha cabeça tal para fazer, e aí eu falei para Deus assim exatamente isso, né? Tem uma passagem que fala assim que quando Jesus conhece Pedro, né, os apóstolos tal, e João, daí eles estão pescando a noite inteira e eles não pegam nada, né? E aí de manhã Jesus aparece para eles e fala assim: "Ah, como foi a pescaria? Vocês pegaram alguma coisa?" Falaram que não, tal. Aí Jesus fala para eles voltarem e eles jogarem a rede pela direita do barco. Daí Pedro fala assim: "Sob a sua palavra eu vou fazer isso, né?" E ele fala meio que na entonação assim de no sentido de colocando a culpa em Jesus, sabe? Colocando a culpa em Deus, assim, eu só vou fazer isso porque você quer. Porque por mim eu não faria isso e por mim não tem lógica, sabe? Eu tentei a noite inteira, não tem lógica. Que nem na minha vida, assim, eu tentei no YouTube. O primeiro vídeo que eu gravei pro YouTube foi em janeiro de 2019.
E eu tive canais, mano, até que cresceu, daí eu perdi, e sabe, nada eu consegui realmente crescer, né? Eu falei, cara, eu não vou tentar isso de novo, depois que eu consegui o serviço, eu tava fazendo um pouco de dinheiro ali, imagine que eu ia querer voltar, né? Só que eu tinha meio que desistido de um sonho, de um propósito, de algo maior que necessitava de construção e tempo pra me satisfazer só com o que tava me dando dinheiro ali mês a mês, sabe? Que a qualquer momento eu poderia perder, eu não tinha reparado nisso, né? Então eu falei assim, sob a sua palavra eu vou fazer, eu não queria fazer, eu voltei com o canal, né? Aí no Inglês com Games eu fiz assim, já conhecia muito de YouTube, né? Então já tinha várias manhas assim pra fazer. Só que assim, eu fiz tipo, acho que uns 3 primeiros vídeos, meio só pra testar, sabe? Só fiz todas as ideias que vieram. Então eu falei tipo do apóstrofe, se você for ver aí, os 3 primeiros vídeos são diferentes, né? É, tipo um de apóstrofe e outro de sotaque, uma coisa assim, esse tem 3, 4 minutos, né? E até que eu fiz o primeiro vídeo do bully. E aí esse vídeo ele pegou tipo 500 views em 3, 4, 5 dias, uma coisa assim. E o canal foi dando um monte de inscritos assim já de cara, né? Daí nesse dia eu tinha ido ajudar meu pai a fazer uma mudança de casa. E aí eu lembro que eu saí de casa, eu tava tipo, sei lá, 70 inscritos. Daí eu voltei pra casa que tava com 91 inscritos, em questão assim, tipo, 2, 3 horas, né? E aí nessas, acho que no primeiro mês assim, o canal cresceu pra caramba, assim, de um jeito que eu nunca tinha visto, né? Daí eu fiquei animado pra caramba, depois o canal abaixou, foi crescendo devagar e tal. E assim, pessoal, eu fiquei muito empolgado no começo, achando que ia deslanchar, né? E é aqui que eu queria chegar. Achando que ia deslanchar de cara e tal. E aí foi vários vídeos dando pouca view e tal, e pouco alcance, e o canal foi crescendo devagar. Eu queria ter, minha meta do ano passado, quando eu comecei o canal, em maio do ano passado, foi para que quando eu chegasse no final do ano eu tivesse com 10 mil inscritos. Quando eu cheguei no final do ano eu tava com tipo 690, uma coisa assim, né? Então eu não consegui nem 1% do que eu queria, né? E agora que eu bati 1.000 inscritos, inclusive obrigado pelos meus 1.000 inscritos, eu bati anteontem, não, acho que domingo mesmo, tô com 1.002 inscritos agora, obrigado mesmo. E eu já falo mais sobre, agradeço, né, vocês e tal. E assim, quando o canal começou a me frustrar, eu vi, eu percebi que eu tinha um jeito assim de agir que quando as coisas aconteciam do jeito que eu não queria, eu já cortava, sabe? Falava, isso não dá certo, pronto, vou pra próxima, sabe? Ou então isso não é pra mim, ficava bem sofrido e frustrado, né? Só que assim, pessoal, toda vez que o canal foi dando baixa, eu me forcei a contornar isso e a superar isso. Então, tipo, 2 vídeos pegavam pouca view, daí o terceiro pegava bastante. Daí o quarto, o quinto pegava bastante, o sexto pegava pouco, depois pegava bastante e tal. Então eu fui, com esses erros, eu fui aprendendo a melhorar a thumb, a melhorar a título, a melhorar minha apresentação, minha edição. Cada vez que dava errado, eu aprendi a consertar, sabe? A mudar o que eu tava fazendo, a tentar mudar. Agora eu tô estudando pra caramba e sobre o YouTube. E aí, recentemente, eu coloquei várias lives, assim, de gameplay, né? E as lives não foram nada bem, assim. Eu não tava esperando que fossem, né? Mas eu tinha parado pra pensar. E pela performance ruim das lives, o canal... E eu tô falando de coisa técnica do YouTube, né? Mas o canal desceu a impressão, né? A entrega. Então, os últimos vídeos que tipo, era pra ter, tipo, 500 views, né? Que eu tava esperando, tal, que era normal. Eles tiveram, tipo, 16 views, sabe? E aí foi eu, tipo, não pensei em desistir, não pensei em parar, só pensei, cara, o que que tá acontecendo, o que que eu vou fazer? E não vai ser de cara que vai resolver, então eu fui fazendo tal aos poucos. E aí era como se eu tivesse tido um atestado, assim, de que eu mudei, sabe? Se fosse no passado com outro canal e tivesse acontecido isso, eu teria largado mão. Só que com esse eu nem pensei em não resolver, sabe? Não tentar, e é aqui que eu queria chegar, tal. Assim, tanto com esse canal como na minha vida, várias vezes eu fui muito frustrado, sabe? Várias vezes eu fui muito frustrado, assim, no que eu queria e deu totalmente errado. Então, a situação que eu mais temia, assim, aconteceu, sabe, em coisas, assim, que eu queria, tal, enfim, em trabalho, em relacionamento. E aí, toda vez que eu caí, é como se, tipo, não é como se Deus tivesse me teletransportado do fundo do poço, sabe?
mas é como se Deus tivesse descido ali comigo, tivesse feito um brainstorm, né, que são aquelas várias ideias e tal, ele tivesse criado um plano junto comigo para como que eu vou sair dali, e ele tivesse me dado madeira para eu construir uma escada, sabe? E aí eu construí essa escada bem aos poucos. E eu fui saindo tão devagar daí, principalmente emocionalmente, eu já tive fase suicida, já tive fase de depressão profunda mesmo, assim, por anos de querer sair da cama, sabe? E aí foi tão devagar que eu fui saindo daí que eu não percebi que eu saí, sabe? Então, tipo, sexta da semana passada eu chorei pra caramba na igreja pensando nisso. Domingo agora eu chorei pra caramba na igreja. Hoje eu chorei também pensando nisso. Pensando assim, tipo, cara, eu não tô em perigo, sabe? Eu não sinto que eu não tô saudável. Eu não me sinto um fracassado mais. Eu não me sinto um dead end job, sabe? Um trabalho sem perspectiva, né? Uma rua sem saída. Eu não me sinto, tipo, inamável, sabe? Uma coisa assim. E eu não percebi que eu venci isso, sabe? E aí, isso eu vejo que aconteceu muito com o canal. Porque todas as vezes que foi dando errado, eu fui acostumando a consertar e não ver as coisas como uma afronta a quem eu sou, mas sim mais como realmente um trabalho, né? Então, pessoal, tudo que eu queria falar assim é que assim, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, se a gente realmente tentar aprender através dela, você realmente cresce, cara. E você cresce num ponto de que você pode chegar a não se reconhecer, sabe? E não perceber que você teve essa vitória e assim, você não conseguiu, não conquistou dinheiro, que nem eu não consegui dinheiro ainda com o canal e tal. Mas eu sei que tem muito propósito e eu vejo realmente como uma empresa, sabe? Não que nem eu via anos atrás, assim, como o YouTube é um jeito mais fácil de ganhar dinheiro, então que eu posso ganhar bastante dinheiro. Hoje eu vejo realmente como empreendimento, né? E, e assim, tipo, às vezes você não cresceu conseguindo o dinheiro que você queria, conseguindo o trabalho que você queria, ou então seu empreendimento deu errado, ou então até, sei lá, um amor que você queria deu errado e tal. Mas mesmo se você não ter conseguido o objetivo primário que você queria, não quer dizer que você perdeu o tempo da sua vida, sabe? Mas quer dizer que você upou muito, sabe? Que você virou uma outra pessoa. E quando acontecer de novo essa oportunidade, você vai estar muito mais forte, sabe? Antes eu pensava assim numa coisa específica da minha vida, não vou falar aqui, mas assim, eu pensava, cara, eu queria saber que anos atrás isso ia acontecer comigo. Por exemplo, sei lá, tava em 2021. Eu queria saber em 2018 que em 2021 aquilo ia acontecer comigo. E aí eu queria, tipo, ter ficado forte da academia, eu queria ter engordado. Em 2020, na pandemia, eu engordei, tipo, 20 quilos, mano. Engordei pra caramba, mano. Tava magrinho, engordei pra caramba. Depois eu entrei na academia, fui perdendo e tal, né? Mas assim, eu pensava assim, pô, eu queria ter entrado na academia antes, eu queria estar preparado pra esse momento, pra essa oportunidade que eu ia ter em 21, sabe? E aí, essa semana não, acho que ontem, assim, eu pensei assim, cara, se acontecer de novo comigo, essa oportunidade de 21 e tal, eu já agradeci por nesses 5 anos entre, né, 21 e 26, esses 5 anos eu não fiquei parado. Mesmo não tendo a oportunidade, eu fiquei tryhardando algumas coisas tal. Tipo, eu emagreci e tal, fiquei um pouco mais forte. Fiz meu trabalho e tal, mano, fiz minhas músicas. Nesses anos eu fiz muita coisa, sabe? Sem ter oportunidade, sem ter um ganho claro, assim, sabe? Mas eu fui construindo todo esse tempo. Então, se acontecer agora, vai ser outra história, sabe? Então, isso é uma coisa que, cara, eu agradeço muito a Deus, eu vejo muito que o canal, assim, trouxe pra mim, sabe? Então, assim, sobre um pouco, assim, do futuro do canal, eu vejo muito como uma empresa, tal, eu quero continuar construindo. E que nem eu falo nos vídeos, meu objetivo é trazer o estudo em inglês pro seu dia a dia, sabe? Ver que você consegue aprender, ver que você tem potencial, sim, que não por causa de você ter ido mal na escola, de você ter tido alguma experiência ruim de trabalho, tal, alguma frustração grande, que você não consegue hoje, sabe? Não só no inglês, mas na sua vida também, assim como eu falei da minha vida agora, isso aconteceu muito comigo. Tipo, perdi pra caramba numa coisa,
E hoje eu vou tentar de novo, mano. Perdi pra caramba em empreendedorismo, perdi pra caramba no YouTube e eu vou continuar de novo porque eu tenho certeza que esse é meu trabalho, sabe? É isso que eu estudei, é isso que eu dediquei. E eu tô disposto hoje a pagar o preço, principalmente pagar o tempo, né? E eu vou continuar, mesmo que der errado. Eu continuo, abro outro canal e tal. Mas assim, eu vejo muito como uma empresa, eu vou continuar fazendo vídeos pra caramba e tal, com certeza. E obrigado pelos mil inscritos. Eu já até tive canal maior do que esse, mas eu nunca tive um canal tão bom quanto esse. Eu nunca tive um canal que teve uma resposta tão boa, sabe? Eu nunca vi tantas pessoas comentando que sabe, que eu ajudei, que o conteúdo ajudou, que foi uma aula boa e tal. E eu sinto assim que todos os outros canais que eu fiz mais pelo resultado. E teve um canal em específico que deu bastante resultado, bastante view. E eu fiz mais pela tara, pelo número, sabe? Do que pelo propósito, assim. Então, tipo, mesmo o canal não tendo crescido pra caramba, eu sei que cresceu, né? Graças a Deus. E eu sei que eu alcancei pessoas, sabe? Então isso eu acho muito legal, cara. Eu gostaria de falar assim, um pouco mais da minha vida, colocar mais umas coisas assim em cada vídeo e tal. E, e pessoal, uma última coisa assim que eu gostaria de falar pra vocês, né? Teve um discurso que eu vi do Chadwick Boseman, que é o ator que fez o Pantera Negra. Infelizmente ele já morreu faz tempo já, né? Acho que faz 6 anos, em 2020 que ele morreu. Mas assim, eu vi um discurso dele na faculdade que ele fez, que eu acho que chama Howard University. E aí ele falou sobre a vida dele e tal. E ele falou uma frase assim, sobre pros caras ali formandos, né? Que assim, é melhor você encontrar propósito do que você encontrar uma carreira. Better find purpose than a career, né? E assim, daí aquilo ficou muito marcado assim pra mim, tipo, maior do que encontrar uma carreira, maior do que conseguir ganhar dinheiro com uma coisa, é encontrar um propósito na vida, sabe? Então, tipo, eu tenho em mente, né, um plano, como gostaria que o canal seja, que gostaria que me desse, né, assim, um propósito de trabalho. Então, eu continuo fazendo e construindo, sabe? E isso é totalmente diferente de você ter um serviço pelo dinheiro, se você, ou você fazer as coisas no automático, né? Então, tipo, tenha um propósito na sua vida, sabe? Se eu puder falar alguma coisa pra vocês, né, humildemente aqui, com certeza, tem um propósito na sua vida, sabe? Que assim, que não seja só pra trabalhar e comprar as coisas, mas assim, tipo, se você é empreendedor, tem um propósito, assim, no seu serviço, mesmo que você precise ter outro serviço no tempo, e você não pode dar tanto tempo ao seu empreendimento, seja na internet ou seja físico, tem esse propósito, sabe? E vai construindo aos poucos e que seu propósito seja, cara, cuidar da sua família, seja um sonho louco mesmo que você tenha, ou então viajar para outro lugar, tem um propósito na sua vida, sabe? Porque esse tipo de coisa te alimenta a viver, sabe? Te alimenta a dar vontade de viver assim cada dia, e aí você consegue não só vivendo no automático, sabe, sobrevivendo, mas sim, tipo, aproveitar mais da vida, sabe? Então isso é uma coisa muito poderosa e assim, que os meus sonhos, mesmo hoje sendo totalmente contrários à minha realidade, principalmente meu sonho de ser artista, meu maior sonho mesmo é ter uma família, né, ser casado, ser pai e tal, né, casado com o amor da minha vida, né, enfim. E, mas assim, meu maior sonho é esse, só que meu maior sonho de trabalho tal é ser artista, né? Ser músico. Tem minhas músicas, vem meu canal aí de música. E assim, esse sonho das músicas me faz querer tocar hoje, sabe? Me faz querer aprender hoje, me faz querer melhorar a cantar, me fez querer aprender a tocar viola, que eu comprei um ano atrás e aprendi pra caramba, então o propósito te move, sabe? E isso é ouro na sua vida, mano. Então, pessoal, esse aí é o vídeo. Seja um vídeo aí como um pedaço de live stream, como um pedaço de podcast pra você, né? Pra você que quer saber mais sobre mim e tal. Se você tem alguma pergunta, se gostaria que eu fizesse mais vídeos assim, falando sobre a vida, falando sobre mim, comenta aí, beleza? Que eu faço mais sim, com certeza. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelas inscrições, pelos likes. Muito obrigado pelos comentários, vocês sempre deixam. De novo, que vocês possam encontrar um propósito na vida, uma coisa que te dê vontade, sabe, de fazer as coisas, de viver e tal. E obrigado mesmo, pessoal. Obrigado por me ouvir, me assistir, me acompanhar. Obrigado por estar aqui nesse vídeo. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu, hein?